Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Amanda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. O nosso assunto de hoje, pessoal, é este aqui, ó, números decimais. E aí, pessoal, você já aprendeu tudo sobre os números decimais? Vamos iniciar nossa aula, pessoal, pela seguinte questão. Você já percebeu quantos números como este nós utilizamos em nosso dia a dia? E para que nós fazemos uso dos números decimais? Olha aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Quando você vai até o supermercado, a padaria, você está operando com números decimais. Por quê? Porque nós utilizamos o sistema monetário. E o sistema monetário é composto pelo real e pelos centavos, não é mesmo? E é um número composto por vírgula. Então, se tem vírgula, é decimal. Então, eu já estou antecipando uma informação para você. Olha outra situação aqui, ó. Situações de medida. Em situações de medida comuns no nosso dia a dia, nós fazemos uso também dos números decimais. E esse próximo exemplo, pessoal, às vezes passa batido, a gente nem repara, né? Mas olha aí, essa placa é uma placa de um posto de combustível e ela está indicando o valor do combustível. E olha que interessante, geralmente esse valor nos postos ele é dado até a terceira ordem dos números decimais. Olha aqui como esse exemplo. Legal, não é mesmo? Se você passar perto de um posto de combustível, tenta reparar nessa placa, tá? É uma placa clássica com a classe dos decimais que você pode estar observando. Mas vamos em frente, então? Então, agora nós vamos entender um pouquinho sobre os números decimais. E quais são as informações iniciais? Nós precisamos saber que não existe somente os números inteiros. Os números inteiros são aqueles números que não possuem vírgula. Os números que a gente usa, né, no nosso cotidiano, geralmente a gente está operando muito com esses números na escola, tá? Outra informação importante, a gente precisa saber que entre o algarismo 1, 2, por exemplo, existem vários valores. Trouxe até um exemplo aí para vocês, tá? E o que vocês reparam nessa organização numérica que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses? Números, eles estão, né, sendo compostos aqui numa ordem crescente, tá? Estão numa ordem crescente, e esses números estão, na composição dele, tem a presença da vírgula. Ou seja, pessoal, os números que têm a presença da vírgula, eles são caracterizados como números decimais. É uma das principais características dos decimais, tá? Um outro exemplo prático que eu trouxe para vocês é a situação da régua. Não sei se você já reparou, mas os números inteiros, eles são descritos aqui na régua, porém, entre cada número inteiro tem esses tracinhos aqui. E é bem nesses tracinhos aqui que se posicionam os números decimais, certo? Vamos lá então. Então, hoje eu vou apresentar para vocês as três ordens dessa nova classe de números, que é considerada números decimais. A primeira ordem, pessoal, dos números decimais, a primeira ordem da classe dos números decimais são os décimos. A segunda ordem, centésimos, e a terceira ordem, os milésimos. Agora dá uma olhada nesse material aqui que eu estou compartilhando com vocês. Vocês conhecem? Conhecem, né? Esse material é chamado de material dourado. E eu trouxe aqui para vocês também, ó, tá? Esse daqui é o cubão, tá? Eu vou chamar ele de cubão, tá bom? Esse cubão aqui, ele vai valer uma unidade, certo? Então, nessa situação que eu vou exemplificar para vocês, o cubão está valendo uma unidade. Mas, no material dourado,
Nós temos também a placa, nós temos a barra e nós temos o cubinho. Imaginem a seguinte situação, pessoal. Eu preciso construir essa unidade utilizando placas iguais a essa aqui, ó. Quantas placas iguais a essa eu preciso para construir este cubão? E aí, pessoal, você tem ideia? Eu trouxe aqui para vocês o exemplo, ó. Para construir um cubão igualzinho a esse, eu preciso de 10 placas iguais a essa, tá? Você tá com dúvida? Não acredito que você tá com dúvida, ó. Olha aqui, tá vendo? 10 placas formam o cubão. Agora pense a seguinte situação, pessoal. Eu tenho 10 placas aqui. Se eu retirar uma placa das 10 que aqui estão, eu estou retirando 1/10 daqui, tá? Estou tirando uma de 10. Ou seja, a primeira representação decimal, 1/10. Agora imaginem a seguinte situação. Eu preciso construir uma unidade igual a essa, mas agora eu preciso utilizar barrinhas. Quantas barrinhas dessa eu preciso para construir essa unidade? E agora, hein? Eu preciso, pessoal, de 100 barrinhas iguais a essa para construir a unidade que é o cubão, tá? Eu não vou conseguir pegar todas aqui, vai cair da minha mão. Tá? Imaginem que eu tenho 100 barrinhas aqui, tá? 100 iguais a essa. Se eu retirar uma barrinha de 100 que está aqui, eu estou retirando 1/100º dessa quantidade, que é representado pela fração 1/100º. Na representação decimal, 1/100º é assim, ó, certo? Então, tá valendo 1/100º. E agora, se eu preciso construir uma unidade dessa, se eu precisasse construir uma unidade dessa, utilizando somente o cubinho, pessoal. Quantos cubinhos desse eu preciso para construir este cubão? E aí? Você já sabe que a plaquinha é 10, que a barra é 100. Quantos cubinhos, então, eu preciso para construir o cubão? Se você falou 1000, você acertou, tá? Eu preciso de 1000 cubinhos iguais a esse para formar esse cubão. O que acontece, pessoal? Ou melhor, qual é a parte que eu estou retirando daqui? Se eu pudesse retirar, ó, somente um cubinho, eu estou retirando 1/1000. Olha a fração aí, ó, 1/1000. E em representação decimal, 1/1000 se escreve assim, ok? Olha o que eu trouxe agora para deixar tudo muito claro para vocês. Eu organizei o quadro de valor posicional. Então, percebam aqui que eu peguei somente a primeira classe dos números inteiros, que é a classe das unidades simples, e eu peguei aqui e já posicionei a classe dos decimais no nosso quadro de valor decimal. Vocês já repararam que tem a vírgula aqui? Tá? A vírgula ela é muito importante, porque além de caracterizar o número decimal, ela vai separar os números em inteiros e decimais. Então, visualizem aqui que todo número inteiro ele é posicionado à esquerda da vírgula e os decimais à direita. Aqui eu tenho, na classe das unidades simples, a unidade, a dezena e a centena. Já na classe dos decimais, a primeira ordem aqui que ocupa a classe dos decimais são décimos. A segunda ordem, centésimos. E a terceira ordem, milésimos. Eu já posicionei o meu inteiro aqui, ó. Número 1, ele é inteiro, ele não é composto por nenhuma parte decimal. Então, ele vai ficar à esquerda da vírgula. E se fosse para representar um décimo, pessoal? Como que vocês posicionariam o número aí, ó?
O 0 vai ficar aqui, posicionado na ordem da unidade, vírgula, 1. Eu tenho 1/10 aqui. 1/100 agora. Agora eu vou posicionar o 0 aqui, a vírgula, 0 aqui no decimal e 1 no centésimo. Eu tenho 1/100. Centésimo. E o milésimo? Qual é a ordem que ele vai ocupar? Eu vou colocar o 0, vírgula, porque eu não tenho nada de inteiro. Vou posicionar o 0 no decimal, o 0 no centésimo e vou colocar o número 1 na ordem aqui, tá? Dos milésimos. Aqui eu tenho um milésimo. Lembram da representação com material dourado? Eu tenho o cubo, o cubão, né? Valendo 1 inteiro, unidade. Eu tenho a placa valendo 1/10, uma barrinha aqui valendo 1/100 e o cubinho valendo 1 milésimo, ok? Vamos agora treinar um pouquinho a leitura dos números decimais. Tem a forma correta de fazer a leitura desses números. Posicionei alguns números aqui no quadro de ordens para vocês. E, olha, pessoal, tem a maneira informal de ler esses números, que é exatamente essa, ó. 0,23. Não está errado, mas não é a forma correta, o termo correto da matemática, tá? Esse primeiro número aqui, a maneira correta de fazer a leitura dele é essa aqui, ó. 23 centésimos. Eu não tenho nada na unidade, não tenho inteiro, e eu tenho aqui o 23. Coloco o centésimo porque o número está ocupando a ordem dos centésimos. E o número de baixo? E agora, quando eu tenho inteiro? Olha como eu vou fazer a leitura. 5 inteiros e 75 centésimos, porque o número está ocupando a ordem do centésimo. O próximo número. Vejam que é um número que está ocupando as 3 primeiras ordens aqui dos números decimais, da classe decimal, tá? Como que eu vou fazer a leitura? Isso mesmo, 2 inteiros e 899, o quê? Milésimos, porque está ocupando aqui a terceira ordem da classe dos decimais. Olha o próximo número, 134 inteiros e 1/10. Muito bom, porque está ocupando a ordem dos décimos. Certinho? Então, fique atento, pessoal. Sempre que tiver número à esquerda da vírgula, eu preciso ler como nesse caso aqui, ó, 5 inteiros, eu preciso falar. E se eu vou para a ordem dos decimais, para a classe dos decimais, eu vou estar acrescentando ao número ou décimo, ou centésimos, ou milésimos. Depende muito da ordem que o número está ocupando aqui também. Certo? Vamos em frente. Agora nós vamos comparar um pouquinho os números decimais. Nós vamos ver qual é o maior e qual é o menor. Vamos iniciando aos pouquinhos, pessoal, e a gente vai aprofundando conforme a necessidade. Combinado? A primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. O valor de um número decimal não se altera quando a gente retira ou acrescenta zeros à direita de sua parte decimal. Como assim, professora? Pessoal, o número decimal, para eu fazer comparações de números, eu posso acrescentar zeros na classe dos decimais à direita do número, tá? Essa estratégia eu não posso utilizar nos números inteiros, porque se eu acrescentar zeros nos números inteiros, eu vou estar alterando o valor deste número, tá? Eu vou fazer um exercício aqui para vocês para que isso fique claro. Vamos lá? Então, presta atenção nas dicas que eu vou dar para vocês. Para fazer esse exercício, eu vou utilizar o sinal de igual, tá? Eu vou utilizar o sinal de maior e menor. Eu confundo muito esses sinais aqui, ó. Eu não sei nem qual é o maior e qual é o menor.
Então, nós temos duas estratégias, tá? Uma é você passar um traço aqui, ó, final, e passar desse lado também. Verifiquem que aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 4. O 7 é maior que 4, então esse é o sinal de maior e esse daqui é o sinal de menor, tá? A segunda estratégia, pessoal, é a seguinte: pensa assim, a boquinha vai ficar aberta sempre para o lado do número maior. Imagina que é uma boca assim, ó, uma boca de jacaré, tá? Bico do pato. Ele vai ficar sempre posicionado aberto para o lado do número maior. Combinado? A segunda dica: para identificar o maior número decimal, nós precisamos igualar as casas decimais. Como assim, professora Amanda? Então presta atenção, quinto ano. Observe esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui, ó, um número decimal. Na verdade, todos os números que estão nessa tabela são decimais. E perceba que nós estamos fazendo uma comparação de números decimais. Então, eu vou focar somente nos números decimais, porque eu vou ter que fazer a comparação dessa coluna com essa. Então, aqui, ó, os números decimais, números inteiros, perdão, 5. Aqui é 5 também, são iguais. Só vai modificar onde? No decimal. Olha aqui, ó, o inteiro é 5, aqui é 5 também. O inteiro é 8, aqui é 8 também. O inteiro é 28, aqui é 28 também. O inteiro é 9 e aqui o inteiro é 9 também. Então, o meu foco, a minha conversa com vocês, vai ser com relação aos números decimais, tá? Eu tenho aqui 5 inteiros e 4 décimos. E desse lado aqui, eu tenho 5 inteiros e 4 décimos de milésimo. Eu tenho aqui. Percebam que o número que está aqui desse lado, ele tem, se eu olhar, visualizar esse número, comparando este com este, eu percebo que ele tem mais números, não é mesmo? Olha quantos zeros ele tem aqui. Então, a minha tendência, né, é fazer o quê? É rapidamente já olhar o número e falar, ah, esse é maior que esse porque aqui tem mais número. O que que nós vamos fazer? Para saber qual é o maior, eu vou igualar a casa daqui com a casa de cá. Então, prestem atenção. Na ordem dos decimais aqui, eu tenho apenas um número. Já aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos igualar? Olha lá, acrescentei mais 3 zeros para igualar a casa desse lado com a casa deste lado. Por quê? Porque aqui está dizendo que quando eu acrescento ou retiro zeros à direita da parte decimal, esse número não sofre alterações. Agora, dá uma olhada, gente. Esse número aqui e esse, se eu for fazer uma comparação, ele é igual, maior ou menor? Ele é o quê? Igual. São números iguais. Deu para entender o movimento que eu estou explicando para vocês? Olha o próximo. Eu tenho 5 inteiros e 4 centésimos. Já desse lado, eu tenho 5 inteiros e 4 décimos. Qual é o maior número? Para eu saber disso, eu preciso verificar qual é o número que tem mais ordens decimais preenchidas. É esse daqui, tá? Esse aqui está ocupando 2 ordens e esse uma ordem só. O que nós vamos fazer? Igualar as ordens. Então, eu vou acrescentar um zero aqui, ó, tá? Agora mudou a nossa perspectiva, não é mesmo? Qual é o maior? 5 inteiros e 4 décimos ou 5 inteiros e 40 centésimos? Desculpa, 5 inteiros e 4 centésimos ou 5 inteiros e 40 centésimos? Imagina aqui como se fosse o real, né, gente? Eu tenho R$ 5,04. E aqui eu tenho R$ 5,40. Qual é o maior? Esse daqui, tá? Então, olha aqui a boca do jacaré. Vai ficar aberta para o lado maior. Próximo número. Olha lá, se o aluno está com pressa e não presta atenção, ele vai falar, ah, professora, esse número é maior, porque aqui tem mais número e aqui tem menos. Então, fique atento. Nós vamos igualar as casas decimais para verificar se isso procede. Ó,
Eu tenho uma, duas, três casas aqui. Já desse lado, eu tenho uma só. Vamos igualar? Olha lá, uma, duas, três. Agora eu tenho três casas para cá e três casas para cá. O que eu vou fazer, pessoal? Vou verificar qual é o maior número. Ó, 8 inteiros, 698 milésimos, é menor que 8 inteiros e 700 milésimos. Tá vendo só como essa estratégia de igualar as casas decimais vai ajudar bastante vocês? Então, olha só, esse número aqui é maior que este daqui, tá? Próximo exemplo, 28 inteiros e 11 centésimos. E aqui eu tenho 28 inteiros e 108 milésimos. Qual é o maior? Vamos igualar a casa. Essa aqui tem a maior quantidade de ordens preenchida, então tem que deixar essa igual a essa. Aqui eu tenho 3 ordens, aqui está faltando uma ordem, já coloquei um zero. Qual é o maior agora? Esse lado aqui é maior, né? Vou abrir a boca do jacaré, então, para ele. Olha o próximo número. Eu tenho aqui 9 inteiros e eu tenho o número 9. Vamos igualar as casas para cá? Ah lá, igualei as casas. O que aconteceu, pessoal? Este número aqui é a mesma coisa deste que estava aqui, ou seja, eles são iguais. Certinho, quinto ano? Muito bom! Então, o que nós aprendemos hoje nessa aula, pessoal? Nós vimos a utilização dos números decimais no nosso dia a dia, definimos o que são números decimais, que são números que se caracterizam pela presença da vírgula, organizamos, né, esse número no quadro de valor posicional, fizemos a leitura e a comparação dos números decimais e eu deixo uma dica para vocês. Olha o que eu trouxe aqui. Isso se chama mapa mental, pessoal. É uma estratégia de estudo muito utilizada nos dias de hoje. Então, fica essa dica da Pro para vocês. Então, eu trouxe aí um mapa mental sobre os números decimais. Então, é um resumo de tudo que eu expliquei nessa aula de hoje. Certinho? Então, se você tem dúvida de como fazer sua anotação, fica essa dica de estudo para você. Organize o seu pensamento num mapa mental para que você possa fazer futuras consultas, você possa estudar através dele. Muito bom, quinto ano. Então, muito obrigada pela presença. Fico feliz em poder ajudar vocês e espero ter contribuído mais uma vez. Então, até a nossa próxima aula. Tchauzinho!